Olá, pessoal. Vamos agora para a segunda parte do nosso ponto 1, formas alternativas de soluções de conflitos da disciplina de mediação, arbitragem e mediação internacional, perdão. Quer dizer, mediação e arbitragem, inverter, né? Bom, pessoal, então vamos prosseguindo aqui. Geralmente, o conflito se origina a partir dos seguintes motivos. Lembrando que na outra parte a gente estava falando sobre a questão de do conflito, o que é conflito, as principais formas de conflito e o que é que motiva os conflitos. Primeiro, a diferença de valores e de crenças. Segundo, a questão de competência. E a terceira, a escassez de recursos. Então, primeiro, quando as pessoas, e nesse sentido, isso tanto vale para pessoas naturais, seres humanos, quanto pessoas jurídicas, têm valores e crenças diferentes, isso entra em choque. Não pensem somente em aspectos, de religião, como a gente pensa também, mas pensem também em aspectos até mesmo de concepções éticas em relação ao trabalho, em relação à forma de você dirigir um negócio. Esse choque de valores e de crenças gera conflito. Claro, num sentido amplo também entra aí o aspecto religioso, etcétera. Competência. Competência aí é não no sentido de bem fazer as coisas, mas no sentido de quem vai fazer, ou seja, quem é que tem que resolver um problema? Quem é competente para resolver aquele problema, entendeu? Não é fazer bem, é definir quem é que vai fazer. Isso gera muitos conflitos, né, de definir quem é que tem que resolver esse problema. "Ah, é fulano, é cicrano", e as pessoas às vezes ficam jogando entre si. "Não, é fulano que vai resolver, é cicrano", isso é motivo também de grandes conflitos, né. E por último, o clássico, escassez de recursos. Então, aquilo que a economia estuda, os recursos são limitados e as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, os estados entram em disputa por recursos, né. Isso pode ser inclusive até água, petróleo, é outra fonte de dor de cabeça para a humanidade, essa escassez de recursos. Então essas são as 3 principais formas que geram os conflitos no nosso mundo. A humanidade, gente, aí é um aspecto filosófico e religioso. A humanidade, ela está longe de ser perfeita, né. Então a humanidade, dentro da sua imperfeição, é marcada justamente pela questão do conflito. É sempre importante, né, que sejam criadas ferramentas para que o conflito, qualquer que seja a sua origem, seja o mais rápido possível dissipado ou desfeito. Então, não importa de onde ele vem, o que vale realmente é que o conflito seja resolvido o mais rápido possível, e você ter ferramenta adequada para isso, né. Em termos gerais, é difícil analisar o que é conflito, né. Somente um profissional multifacetado, com aspectos multidisciplinares e interdisciplinares, poderá dissecar o conflito de maneira ampla. Para definir o que é conflito, pessoal, percebo que hoje em dia não é somente um advogado que tem capacidade de trabalhar um conflito. Qualquer pessoa que tenha recebido uma formação adequada na sua área, por exemplo, de expertise, os profissionais de relações internacionais trabalham muito com comércio exterior, trabalham muito com ONGs, trabalham muito com a questão, inclusive, dos estudos de paz. Tanto isso vale em relação a comunidades, quanto em relação a estados, na diplomacia, etcétera. E o profissional que trabalha com a resolução de conflitos, ele não pode ser formado em somente uma área. Ele tem que ter conhecimentos amplos, inclusive da questão, muitas vezes, psicológica, da questão filosófica, para ajudar, da capacidade de negociação, para ajudar a resolver o conflito. Então, longe de querer que somente quem é formado em direito vai resolver conflitos, de jeito nenhum. Então, é necessário ter uma formação ampla e, nesse sentido, vocês que estão no curso de Relações Internacionais, vocês têm uma vantagem, porque a formação de vocês tende a ser uma formação ampla e que pode oferecer ferramentas para que vocês atuem na resolução de conflitos dentro das áreas de vocês, quer seja no setor privado, no comércio exterior, quer seja no setor público através da diplomacia
ou no trabalho junto a entidades do poder público. A autocomposição, a gente tinha falado um pouquinho nisso na videoaula passada, né. A autocomposição é um meio de solução de controvérsia promovido pelas próprias partes, por isso auto, né, que a vivenciam, que pode ou não ter a participação de outro agente alheio a ela, na tentativa de pacificá-la. Na hipótese da presença de terceiro, ele contribui para o deslinde. Deslinde é o desfecho, a resolução, mas não atua para definir o conflito. Então, autocomposição, pessoal, é quando as próprias partes ajudam a resolver o conflito entre elas. Por isso que é auto, né? Auto, no sentido de da própria parte resolver. Pode ter a participação de um terceiro? Pode. Mas se o terceiro participa, como por exemplo na conciliação ou na mediação, ele não resolve. Ele só dá sugestões, entenderam? Ele não diz como é que aquele conflito vai ser resolvido. Ele dá sugestões que as partes podem ou não acatar. E ele também ajuda as partes a conversar, ele facilita o diálogo. É um facilitador, né, do diálogo. Então aí, por exemplo, nessa situação, você pode tanto ter a negociação direta, na negociação direta as partes conversam entre si, vai falar sobre isso daqui a pouco, quanto você ter aí uma conciliação, você ter aí um mediador que só dão sugestões, né. Na autocomposição, embora o terceiro atue na tentativa de contribuir para o fim do conflito, ele não determina o seu fim, tampouco realiza qualquer tipo de julgamento ou decisão. Não, ele só dá sugestões e recomendações. O que se verifica é que normalmente não existe nenhum exercício de coerção dos indivíduos. Coerção é no sentido de obrigar você. A coerção é exercida por órgãos do Estado, ou seja, obriga você a fazer isso. Não, você vai pagar tal indenização à parte. Não, quem faz isso é outra situação, né. Aí não é autocomposição, né, ele dá recomendação: "Pa olha, você deveria pagar tal indenização para outra parte do conflito". "Ah, é mesmo? Não, tudo bem, eu quero pagar, mas não quero pagar isso aqui, quero pagar menos", entendeu? O mediador, o conciliador aí dá a sugestão, e aí você pode modificar essa sugestão na autocomposição, porque você participa na autocomposição. A natureza da jurídica da autocomposição é um negócio bilateral, sem a existência da jurisdição do mediador ou do conciliador, né. Não há qualquer intenção de se obter uma sentença, mas existe, sim, a preocupação com a autonomia da vontade das próprias partes que moldam os seus interesses. Exemplo de autocomposição, a mediação e a conciliação. Deixa eu explicar que saiu um pouco até parecendo um pouco, contraditório com o que eu estava falando e com o que está falando no final. Não. Veja, a natureza jurídica da autocomposição é um negócio bilateral quando não há, e aí eu deveria ter até mexido aqui na redação, quando não há existência do mediador do conciliador. Se há a existência do mediador do conciliador, aí ela não é bilateral, né. Porque bilateral tem que ter 2 partes, é bi, né. Então tem que ter as 2 partes. Então, nesse caso, pessoal, na autocomposição não há intenção de se obter uma sentença, mas sim que as partes, de acordo com a sua autonomia, discutam os seus interesses. O terceiro, o conciliador e o mediador, eles ajudam a resolver o conflito, mas eles não dão a solução pronta e acabada. Já a heterocomposição, né, o litígio é resolvido por meio da intervenção de uma pessoa que está fora do conflito original e que efetivamente define o fim do litígio. Na heterocomposição, o terceiro dá a decisão, em vez de as partes isoladamente ajustarem o deslinde, né, o desfecho do conflito. O conflito é submetido a um terceiro que toma a decisão. Então, essa é a principal diferença da heterocomposição. Na autocomposição pode ou não ter terceiro. Na heterocomposição sempre tem um terceiro. Exemplos mais comuns de heterocomposição, né, a jurisdição comum, que se dá por meio da distribuição da justiça feita pelos tribunais do Estado, e a arbitragem. Então, nesse caso, tanto o juiz do poder judiciário, quanto o árbitro, que pode ser um técnico de uma determinada área específica, ele dá uma decisão. É um terceiro que decide, né. E aí
não importa o acordo das partes. Porém, para contrariar a natureza mais comum do direito e justificar os meios extrajudiciais de solução de conflitos, elementos como poder, o uso da força e autoridade tiveram sua importância suavizada, cedendo espaço aos mecanismos negociais em que se evidencia, né, o consentimento da parte contrária como forma construtiva para a formação de vínculos à solução do problema. Que aí é uma coisa mais interessante, é justamente essa perspectiva que os meios extrajudiciais, né, eles passaram a possibilitar que elementos como a força, o poder do Estado, fossem cedendo espaço e permitindo que as partes negociassem entre si e que buscassem a melhor solução para o caso concreto. Então, essa negociação, seja ajudada por um mediador ou um conciliador, seja uma negociação direta entre as partes, abre espaço para que elas resolvam os problemas entre si, pessoal. Então, existiu assim uma clara mudança de paradigma, passando da metodologia do confronto e da manipulação para a teoria dos métodos cooperativos. Então, na metodologia do confronto, as partes em conflito chega para o Estado ou para o árbitro e diz assim: quem é que está certo aqui? Já em cima da negociação, das soluções alternativas, contando com a participação do mediador e do conciliador, diz: vamos resolver isso em conjunto, então, através da cooperação, através do auxílio. Então, os meios extrajudiciais de soluções de conflitos implementam formas de promover a dissolução de entraves de modo límpido e veloz, né, trabalhando de forma clara, de forma transparente e de forma mais rápida do que o judiciário. E basicamente há 4 tipos: a negociação, que é feita diretamente pelas partes sem ter o terceiro; a conciliação, no qual existe um terceiro, mas o conciliador geralmente ele dá uma solução mais prontinha, as partes aceitam ou não são obrigadas, tá. O mediador ele tem uma posição mais dinâmica. O mediador e o conciliador são muito parecidos, só que o mediador ele ajuda no diálogo, o conciliador ele oferece propostas que as partes ou não podem aceitar. O mediador ele ajuda a construir, ele está ali conversando, etcétera. Então ele é mais dinâmico. E a arbitragem, né, no qual o árbitro é um juiz, mas que não é do Estado, e que ele resolve o conflito, dá uma solução pronta e acabou, se morreu Maria Preá. Bem, pessoal, a negociação entre todos os sistemas alternativos é o único instituto que não contém em sua essencialidade, né, o uso de um terceiro, distante das partes litigantes como ente corroborador com a justiça e a finalização da lide, lide é conflito. Então, a negociação as partes resolvem entre si. Na negociação, os conflitantes se encontram diretamente e, de acordo com as suas próprias estratégias e estilos, procuram resolver uma disputa ou planejar sua transação mediante discussões que incluem argumentação e arrazoamento, né? Esse arrazoamento é a produção de pareceres devidamente fundamentados. Então, na negociação, as partes conversam entre si, as partes buscam a transação sempre é uma solução de meio termo, né? Uma negociação, diz assim: não, eu dou tanto, eu não aceito tanto, eu ofereço tanto, até que elas conseguem chegar a um denominador comum. E isso inclui a argumentação, que é a discussão que as partes estabelecem entre si, e a produção de arrazoamento, que é a produção de argumentos lógicos, fundamentados na legislação, fundamentadas em tópicos de interesse e tópicos que fazem parte daquela sistemática de negócios, né, que estão dentro daquela perspectiva de negócios. Bom, pessoal, a negociação ela trata-se de um procedimento ágil, né, em que as partes buscam chegar a um acordo que possa ser interessantes a ambas as partes, sendo primordial a contribuição de cada um dos litigantes, possivelmente com concessões, até que se encaminham à composição. Então, na negociação, as partes vão, né, contribuindo, negociando,
até que haja composição. A composição é quando eles chegam a um acordo final. Como não existe a mediação de um terceiro, né, é necessário que haja o comprometimento das partes com o objetivo de finalizar a disputa. Então, como o terceiro não resolve, as partes entre si é que devem ter comprometimento com um compromisso firmado entre elas. Por sua vez, né, a conciliação já passa a oferecer a participação de um terceiro que atua de forma mais decisiva para tentar resolver o conflito, né? Na verdade, os principais personagens do embate, do conflito, né, ou seja, os próprios litigantes, determinam que o conciliador deverá promover a orientação das partes e do próprio conflito para que haja o ajuste. O conciliador, pessoal, ele aqui no Brasil é muito usado no judiciário como etapa prévia, principalmente, como eu disse aqui, acho que eu falei no vídeo anterior, em relação à questão, por exemplo, dos processos trabalhistas, do consumidor, né, juizados especiais. Então, esse conciliador, ele tenta resolver o problema ali, ajudando as partes a chegar a um acordo. Então, o conciliador, ele ajuda as partes. Caso ele não resolva, ele encaminha para o juiz togado resolver o problema. E ele orienta as partes, né? Então, César Fiuza diz que a conciliação é o processo pelo qual o conciliado tenta fazer com que as partes evitem ou desistam da jurisdição, encontrando o denominador comum. Então, nesse sentido, o objetivo da conciliação é que não prossiga o processo, entendeu? Que as partes resolvam entre si e que não acabe ali, pronto, a causa acabou ali. E por isso que hoje em dia, cada vez mais, ela é incentivada pelo Poder Judiciário e determinados processos, tipos de processo, como eu falei, em consumidor, em processos eh, trabalhistas, é obrigatória. Também, se você não aceitar, você não é obrigado a aceitar, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele define a conciliação como um meio alternativo de resolução de conflitos em que as partes confiam à terceira pessoa neutra, o conciliador, né, a função de aproximá-las e orientá-las na construção de um acordo. O conciliador é uma pessoa da sociedade, né, que atua de forma voluntária e após treinamento específico como facilitador do acordo entre os envolvidos, criando um contexto propício ao entendimento mútuo, aproximação de interesses e harmonização das relações. Então, o conciliador recebe um treinamento, se fala aqui no sentido voluntário, mas percebam, nem sempre é uma pessoa assim 100% voluntária, estou recebendo nada, não. Muitas vezes é um funcionário do Poder Judiciário que recebeu treinamento para isso, que recebe o seu salário para isso, e que está ali para ajudar, e depois de um treinamento que eles recebem, né, a resolver esse conflito entre as partes. E ajudando as partes a chegar a um acordo. A mediação, por sua vez, ela muito se assemelha à conciliação. Como eu já falei, ela é bem parecida, porém, a mediação, ela é mais ela é mais participativa, ela tem maior profundidade, né. Com efeito, sobretudo, um primeiro olhar poderia suscitar a impressão de que as diferenças entre ambos os institutos são extremamente sensíveis. Na prática, a principal diferença é o poder de atuação do terceiro, que atua para tentar auxiliar na melhor resolução do conflito. Então, a diferença é como o terceiro atua. Então, a mediação, gente, é um mecanismo de solução extrajudicial pelo qual um terceiro age procurando ajudar as partes no desfecho mais satisfatório do conflito, porém, com principal atribuição de criar um canal de comunicação e de aproximação entre as partes mais latente e vivo. Trocando em miúdos, o mediador, gente, ele ajuda as partes de forma mais efetiva do que o conciliador. Ele ajuda as partes, ele não dá simplesmente uma sugestão assim: "Ah, isso aqui deveria ser resolvido assim", não. Ele vai lá, ele participa ativamente da negociação, né, ele está acompanhando, não é, por exemplo, chegar numa audiência e tentar resolver ali na audiência, não, ele já vem acompanhando as partes há muito tempo. Maria de Nazaré Serpa, por sua vez, define mediação como um processo informal, voluntário
em que um terceiro interventor neutro assiste os disputantes na resolução de suas questões. E o papel desse interventor é ajudar na comunicação através da neutralização de emoções, formação de opções, né, e negociação de acordos. Como agente fora do contexto conflituoso, ele funciona como catalisador de disputas ao conduzir as partes às suas resoluções sem propriamente interferir na substância dessas. O mediador ele também não interfere, mas ele ajuda muito as partes. Ele conversa entre as partes, ele ajuda a neutralizar essas emoções que muitas vezes há aquele sentimento negativo de uma parte com a outra, né. O mediador ele tem um acompanhamento muito maior do que o mero conciliador, que muitas vezes eles marcam audiência, você chega lá naquela audiência e tenta conciliar ali. Não, o mediador ele participa mais efetivamente. Na prática, né, diferentemente da conciliação, a mediação se preocupa com a maior aproximação dos envolvidos. Como eu disse, ela tenta aproximar melhor as partes. Mas com o mediador tendo uma participação menos incisiva na resolução do conflito. Menos incisiva no sentido de não dar uma decisão pronta, ou perguntar: "Vocês, que tal essa proposta aqui? Aceita ou não? Se não aceitar, vai para o juiz", entendeu? O conciliador ele faz muito isso. Ele dá uma proposta, se você não aceita a proposta, diz: "Pronto, então o juiz é quem vai resolver". Por isso que é menos incisiva. O mediador é mais aprofundado, porque ele fica ali conversando com as partes. Por sua vez, a arbitragem, e a gente não vai entrar muito aqui no mérito da arbitragem, porque a gente vai estudar ela até dar uma dor, me desculpem, mas é verdade. Ela representa o instituto integrante dos meios extrajudiciais de solução de controvérsia mais representativo e lendário. Por isso é que a gente vai estudar com tanto detalhe. Na verdade, ela é mais importante, e para vocês de relações internacionais, o que mais interessa é a arbitragem e a mediação. Daí o título da nossa disciplina, né. E, o árbitro é um juiz que decide a causa, ele decide, ele não ajuda no diálogo entre as partes, se ele ajudar já é mediador, né, ou conciliador. Não dá sugestão e resolve, e acabou-se. A arbitragem é um dispositivo alternativo, né, ao sistema jurídico convencional formal, em que um terceiro, que é capacitado tecnicamente, pode ou não ser formado em direito, tá, é eleito pelas partes com o intuito de mediar e dirimir o conflito, estabelecendo aquilo que é o mais justo para o caso em apreço. Então, o árbitro vai lá e dá uma decisão arbitral, um laudo arbitral. Bem, pessoal, além desses 4 principais meios, existem outros meios extrajudiciais de solução de conflitos, a maioria provindo da normativa anglo-saxônica, né, os países de cultura anglo-saxônicas que têm tradição nessas formas alternativas de solução de conflitos. Basicamente, esses meios que a gente vai comentar agora são, variantes da mediação e da arbitragem. Por exemplo, tem a Rent-a-Judge, me desculpe a pronúncia. Tem a Baseball Arbitration, tem a High Law Arbitration, tem a Disputes Resolution Board. Falar um pouquinho de cada uma delas. Não são muito usados no Brasil não, são formas que surgiram e, como eu disse, basicamente são adaptações, da mediação ou variações da mediação e arbitragem. Ah, tem a consensual building também. Então, pessoal, o rent a judge é visto como um meio termo entre a arbitragem e a via judicial ordinária, né, principalmente em relação à formalidade. Aqui os litigantes, que seriam as partes do conflito, apresentam a demandar um juiz de um tribunal privado, é um tribunal privado, não existe isso no Brasil, viu, tem nos Estados Unidos. Mas com todo o aparelhamento do processo judicial, né, os magistrados são normalmente juízes aposentados, então aqui são tribunais privados criados por juízes aposentados. No caso do Brasil não tem, não sei por quê. Mas tem nos Estados Unidos e acredito que outros países anglo-saxônicos também. Alugue um juiz, né, literalmente. Então, você vai ali, aluga o juiz, ele vai resolver aquela causa, né. Claro, as 2 partes têm que alugar, viu, gente. Quando aí isso faz: "Não, eu aluguei um juiz para resolver a meu favor". Não, não. Prosseguindo.
O Baseball Arbitration é conhecido nos Estados Unidos da América como a ramificação da arbitragem, né. Pelo sistema, as partes apresentam ao árbitro uma oferta e, depois de uma audiência final, o árbitro seleciona uma delas sem alteração. Portanto, a definição do árbitro fica condicionado ao lançado pelos litigantes. É uma arbitragem, só que quem faz a decisão arbitral são as partes. E aí o árbitro escolhe um, ele diz: "Essa aqui ganhou". Ele não constrói a decisão do zero, como os árbitros geralmente fazem, entendeu? Que o árbitro clássico, as partes levam o problema e o árbitro faz a decisão. Nesse caso aqui, cada parte faz uma decisão e o árbitro escolhe. É porque tem a ver com beisebol. O Baseball Arbitration recebeu essa nomenclatura por conta de sua utilização em contratos esportivos, né, nos Estados Unidos, principalmente aqueles que tinham como atores os atletas do beisebol. Não é por isso, é porque foi mais usado no beisebol. Também ligado à arbitragem, né, pela High-Low Arbitration, as partes alcançam um valor monetário que entende como mínimo para a demanda objeto do litígio. Se a decisão do árbitro conferir valor menor do que as partes estipularam, fica estabelecida a limitação dessa decisão, passando a valer aquele dado anteriormente definido pelas partes. Esse aqui é bem interessante, né? E aí as partes chegam a esse valor e aí elas veem, né, se o árbitro vai dar, um valor menor. Se ele der um valor menor do que as partes estipularam, né, para aquela causa, fica estabelecida a limitação dessa decisão. E aí, obviamente, que vai valer aquilo que foi definido pelas partes anteriormente. Então eles basicamente aí você conferir se o árbitro vai dar mais ou menos do que as partes mesmo definiram. Por isso que é high-low, né, arbitragem de alto e baixo em relação ao valor definido para a causa. Na Disputes Resolution Boards fica criado um painel decisório, geralmente composto por 3 especialistas, por isso que o nome, né, seria um painel de resolução de disputas, ou mesa de resolução de disputas, ou quadro de resolução de disputas, né, que é criado um painel decisório, geralmente composto por 3 especialistas selecionados anteriormente ao procedimento. Esses especialistas, eles se reúnem para acompanhar a execução de um contrato, sendo possível antever um conflito e, se ele ocorrer, pode oferecer uma resposta quase instantânea. Nesse Dispute Resolution Board, se cria basicamente 3 especialistas para acompanhar a execução de um contrato, e aí eles ficam antevendo se vai surgir um conflito e já dão esse acompanhamento e já dão uma resolução. Diz: "Ó, isso aqui vai haver tal problema, vão resolvendo dessa forma". Nesse caso aqui é bem interessante, achei a mais interessante das 3 medidas, porque tem um acompanhamento por especialistas no conflito, né, e que pode antever e prevenir o próprio acontecimento do conflito em si. Também achei muito engraçada aquela do high-low, porque as partes definem o valor e diz: "Olha, vamos ver se o juiz vai dar mais ou menos do que a gente quer. Se der menos, fica por isso mesmo. Se der menos, fica por isso mesmo". A consensual building se assemelha a uma mediação, né, mas envolvendo muitas partes, que aí seria a construção consensual, né. A RECO geralmente traz questões bastante complexas e múltiplas, e tem como objeto corriqueiro questões ambientais e situação com disputas públicas em comunidades. Então essa se dá muito por questões de audiências públicas, sabe, que as partes vão discutindo como resolver aquele conflito, né, tentando construir ali um denominador comum. Pronto, pessoal, chegamos ao final do ponto 1, né, como referência para veja só, a gente não tem um manual que tem todos os assuntos, às vezes tem assuntos que são comuns, de alguns autores. Em relação a essa questão das soluções de conflitos que a gente utilizou basicamente o livro de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, Manual de Arbitragem e Mediação, da editora Saraiva, ano 2020, que está disponível para vocês lá na minha biblioteca digital da SES. Então, basicamente é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.